Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Para falarmos em bem e mal, precisamos pressupor que essas palavras tenham um significado coerente. Contudo, esses conceitos não são meras construções semânticas arbitrárias. Há um senso intuitivo de que algo como justiça, compaixão e bondade, ou até crueldade e a mentira, carregam um valor intrínseco. Não são apenas gostos culturais, pois mesmo o ateu mais convicto se indignaria com a tortura de inocentes ou o próprio genocídio gratuito. Mas antes de tudo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. O ateísmo, especialmente em suas vertentes naturalistas ou materialistas, propõe que a própria moral é produto de uma evolução da cultura ou de convenções sociais. Assim, o bem seria apenas aquilo que uma sociedade em determinado tempo valoriza, uma ilusão útil, um construto psicológico. Porém, se o bem é relativo, então o mal também é, e nesse caso, perde-se a capacidade de fazer qualquer julgamento moral que transcenda preferências pessoais ou de grupos. Etimologicamente, algumas palavras como bem e mal vêm de raízes que indicam valor, virtude, conformidade com o propósito ou a sua própria negação. Um exemplo, na tradição grega, o ágaton, que significa bem, está ligado à excelência, aquilo que realiza plenamente a sua natureza. Já na tradição latina, a palavra bonum também se relaciona com aquilo que é útil ou digno. Ou seja, já na origem das palavras há uma referência implícita a um fim último, uma teleologia, o que nos leva a perguntar: quem define esse fim? Se o ser humano é fruto do acaso e não tem propósito definido, como se pode falar de um bem que seja mais do que uma ilusão conveniente? Se não há fim, não há força correta de agir e, portanto, o bem não passa de convenção. Para que o próprio bem tenha sentido objetivo, é necessário entender que exista uma referência transcendente que defina o que é bom por essência, e não por conveniência. Essa referência é o próprio sumo bem, o ser que é bom em si mesmo, cuja sua natureza é o próprio bem e que confere sentido a todas as outras instâncias do bem derivado. Esse sumo bem é aquilo que, por definição, está além da mudança, da corrupção e do erro chileno. Logo, só pode ser Deus. Sem ele, tudo o que resta é um mar de subjetividades em constante disputa, onde o próprio bem se dissolve como espuma em ondas relativistas. O chileno, ele costuma dizer em algumas entrevistas: se Deus é bom, por que ele criou o mal? Porém, chileno, essa pergunta ela vai pressupor um entendimento lógico incorreto da relação entre bem e o mal. O mal não é uma coisa criada, mas ele é uma privação do bem, assim como a própria escuridão é a ausência da luz. Para que os seres humanos possam agir moralmente, precisam reconhecer a diferença entre ações alinhadas com o bem e ações desviadas. Isso, chileno, vai implicar liberdade, e liberdade implica a possibilidade de negar o bem. Se o homem não tivesse diante de si a antítese do bem, não teria como escolher o bem livremente. Deus, ao criar o ser humano, chileno, com vontade, precisou permitir a existência da negação do bem, que seria o mal, para que o próprio bem pudesse ser escolhido com mérito moral. A existência do mal, então, é a condição da liberdade, e a liberdade é condição do amor verdadeiro, que é a própria expressão máxima do bem. O ateu chileno, uma vez ele declarou num podcast que não era preciso de Deus para ser bom. A moral é humana e ponto. Mas essa afirmação, chileno, se assemelha a de alguém que diz: não preciso do sol para ver, pois eu já tenho luz ao meu redor. Porém, onde estaria essa luz, chileno, se não houvesse o sol como fonte? A própria lâmpada elétrica, a vela, o fogo,
todos são derivados ou imitações do princípio solar. Sem o Sol, o conceito mesmo de luz deixaria de fazer sentido, pois não haveria experiência primeira a partir da qual os outros tipos de luz fossem definidos. Assim também, sem o sumo bem, que seria Deus, não há fundamento para o bem. Toda a bondade humana seria uma vela acesa em uma caverna sem janelas, queimando por tempo limitado e sem explicação de onde veio o fogo. Logo, quando o chileno diz que reconhece o bem e ao mesmo tempo nega a existência do sumo bem, ele incorre em contradição. Ele está usando o mapa que ele mesmo afirma ser falso para encontrar o caminho certo. Chileno, a razão exige coerência. Se há bem, há um referencial, e se há um referencial absoluto, este só pode ser Deus. E se vocês chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative aqui do lado o sino de notificações para que os meus conteúdos venham a ser entregues para todos vocês, e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!